Boa noite, Lívia. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Lívia, muito obrigado aí por ter aceito aí esse convite novamente, né? E é sempre bom bater um papo contigo, que a gente aprende muito sobre educação com você, né? Então... Imagina, eu que vim aqui aprender com você sobre saúde. Bom, Sérgio, obrigada também pelo convite. Convite mútuo, né? A gente convidou um ao outro. Não sei quem convidou quem, enfim, a gente está em casa aqui. Vamos bater um papo aí sobre educação e saúde, que são temas assim, muito importantes. A gente que está nessa caminhada aí rumo ao cenário político, né? A gente tem conversado com muita gente e, de fato, são dois assuntos que sempre surgem como preocupação do carioca, né, Sérgio? Saúde, muitas vezes em primeiro lugar, por tudo que a gente está passando, e a educação também. Então, acho que são temas importantes para a gente trazer aqui para trocar ideia com quem está nos assistindo, trazer um pouquinho do que a gente tem estudado sobre o Rio. Um cenário, infelizmente, não é bom, mas tem luz no fim do túnel, a gente está trabalhando aí para trazer uma perspectiva um pouquinho melhor. Isso. E são coisas indissociáveis, né? Porque, primeiro, para ter saúde tem que ter educação, tem que ter a formação para poder ter o profissional, e a saúde na educação também é importante, né, para ajudar as pessoas a saberem como lidar de forma preventiva numa situação como essa, né? E tem gargalos grandes aí que estão acontecendo, né? Gargalos grandes que estão dando, na minha opinião, visibilidade a uma fragilidade anterior, né? Tanto na saúde quanto na educação, né? Então, com certeza. A gente não está falando de uma cidade que estava ótima, organizada, com educação funcionando, saúde funcionando, e aí, de repente, apareceu a pandemia, né? A gente está falando de um sistema já caótico, o famoso colapso. Né? Não, todo mundo fala, a saúde vai colapsar com a pandemia. Não, o colapso da saúde do Rio já vem de muito tempo, né? A gente teve até um colapso assim, mais concreto no final do ano, quando teve aquela questão do atraso dos salários, né? Enfim, a gente viu aí famílias bancando alimentação e transporte dos enfermeiros, porque as pessoas não podiam ficar sozinhas, enfim, já há um colapso, já sabe que tem gente morrendo em corredor de hospital há muitos anos aqui no Rio. E na educação não é diferente. Eu estava agora há pouco pesquisando no YouTube uns vídeos de 2016, de uns candidatos de 2016, e eu achei um vídeo de um amigo meu do Novo, que foi candidato, Luciano, e ele falando das mesmas coisas que eu estou falando agora em relação à educação. Então, assim, é incrível, né? Infelizmente, é triste a gente ver que os anos passam e a gente vem piorando também na educação. Então, de fato, a gente precisa abrir os olhos, colocar luz nessas questões. Como você falou, a pandemia, eu acho que veio expor, né, problemas que já eram antigos, mas que de alguma forma estavam ali meio esquecidos. Acho que a gente se acostuma um pouco, né, com as coisas ruins, né? Tanto tempo que a gente vai ficando meio anestesiado, até para usar um termo aí do teu... Pois eu não sei se a gente se acostuma ou fica tão descrente que... Né? Acho que não tem jeito, sem saber o que fazer, porque as pessoas que teriam que fazer alguma coisa não fazem. Né? Não fazem, exato. Eu não entendo, não, eu estava conversando outro dia com um amigo, por que o Rio de Janeiro tem um IDEB pior do que várias cidades do Nordeste que tem uma estrutura, né, uma limitação muito maior do que a gente? Não é falta de dinheiro. Não faz sentido. Não é falta de dinheiro, isso é fato. Não faz sentido. Mas é como você falou, você usou uma expressão aí que eu uso sempre também. Tem muitos gargalos, né, Sérgio? Então, assim, o caminho do dinheiro, né? Hoje estava vendo uma live sobre o Fundeb, que está tendo essa discussão, porque o Fundeb vence agora no final do ano e já foi colocado em discussão antes da pandemia, mas a pandemia parou tudo. E aí, em algum momento, entendeu-se que a discussão não era parte da calamidade pública. Eu acho que é parte, sim. O Fundeb e os recursos que vão para a educação a partir do ano que vem vão ter que ser reconsiderados, sim, em relação à pandemia. A gente vai ter uma evasão das escolas particulares para as públicas, com toda certeza, por conta de toda a crise que a gente está passando. Então, de novo, né, a pandemia ela veio expor problemas que já eram críticos e sérios, que agora estão além da conta. Né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem muitas escolas que não têm água. Então, como é que a gente vai pensar em voltar às aulas com uma pandemia em andamento, porque a gente continua
né, no caso da retomada das aulas, tem que se tomar várias medidas de segurança, de saúde, sanitização e tal, numa escola que não cai água, né, assim, uma escola que tem 100 alunos e uma torneira. Então, é muito complicado. Eu fico muito preocupado com os primeiros anos da educação básica. Como é que você vai pegar crianças de 5, 6, 7 anos, porque o vírus não vai sumir, a gente sabe disso. E também a gente sabe que a vacina não vai sair esse ano. Tomara que saia ano que vem, porque também não tem essa esperança, não. Né? Em condições normais, a gente leva de 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Eu não acredito que vai levar esse tempo todo com esse coronavírus, não, pelo interesse mundial e pelo número de pessoas envolvidas no processo. Mas tem etapas que não podem ser queimadas. Eu entendo perfeitamente a ansiedade das pessoas de ter logo uma vacina, de ter logo um tratamento, mas a medicina tem o seu tempo, que, infelizmente, é sempre acima do que o tempo que a necessidade impõe. Então, vamos ter que conviver com esse vírus aí um bom tempo, vamos ter que ter os cuidados um bom tempo. Né? E o que vai fazer dos pequenos? Como é que você vai fazer distanciamento social, uso de máscara, tudo com crianças de 5, 6 anos de idade? Tem estrutura pública que consiga fazer isso? Como é que vai ficar esse nó? Com certeza não. Eu ontem assisti uma audiência pública na Câmara, na verdade foi uma reunião da Comissão de Educação, né? Porque depois que o Crivella liberou aquele plano de retomada, o famoso plano de retomada, fase 1, fase 2, enfim, ele inicialmente colocou a retomada das escolas, das creches, e do 5º ao 9º ano, que também para mim não faz sentido, porque o 5º ano é do Fundamental 1, né? Então ele pegou um pedaço do Fundamental 1, juntou com o Fundamental 2, enfim, uma bagunça danada, e ele estava propondo que esses 2 segmentos, creche e do 5º ao 9º, voltassem na fase 3, que pelo que eu entendi, até porque o plano dele não é muito organizado em relação à data, a gente tem que, né, fazer algumas suposições, pelo que eu pude averiguar, seria lá para o dia 2, 3 de julho. Então, você vê, ele estava propondo que a creche voltasse como um dos primeiros segmentos da escola, o que é um absurdo pelo que você falou agora, né? Não tem como. Criança pega o brinquedo, bota na boca, o amigo vai e pega na boca. Como é que você vai dar conta numa creche? Né? Primeiro, de ter distanciamento. Então, diminui o número de crianças numa turma. Tá, mas tem gente para isso? Tem espaço para isso? Né? Tem-se essa estrutura? Claro que não. Então, nessa reunião que eu assisti ontem, houve um movimento grande dos vereadores e das entidades, sindicatos de professores, enfim. A Secretaria de Saúde entrou, estava junto, é até interessante a gente colocar. As 2 secretárias estavam na mesma reunião, e, inclusive a decisão foi da saúde, não foi da educação, de retirar as creches dessa retomada, e eles postergaram essa volta da fase 3 para a fase 6. Então, hoje, a decisão que tem hoje, a princípio, valendo, é que na fase 6 vai voltar, as aulas vão voltar para alunos de 5º ao 9º ano, a princípio. Então, não se falou mais em creche. Mas, ainda assim, né, assim, as perguntas que são feitas e ficam sem respostas, para mim, é uma coisa muito surreal, né? Como é que alguém imagina voltar às aulas sem pensar num planejamento mínimo, por exemplo, de máscara, né? Que é só um detalhe. Então, alguém lá um vereador perguntou para a secretária de Educação, tá, a senhora já fez a conta de quantas máscaras a secretaria vai ter que comprar? Porque são 642 mil alunos, né? 39 mil professores, 15 mil funcionários de suporte, né? Outros servidores. Enfim, é um mundo de gente, uma rede enorme, né? O Rio tem a maior rede de educação da América Latina. Se a gente pensar em de uma máscara por dia, que não é o recomendável, né? Você sabe bem disso, já são aí, vamos botar no barato, 800 mil máscaras num dia. De onde é que vão sair essas máscaras? Então, nós estamos falando de 1.548 escolas, é isso? De ensino básico? 1.500 e poucas escolas. Então, é o mínimo do mínimo. Fora a questão da água, do saneamento. Eu estou até fazendo uma pesquisa sobre saneamento. Ontem eu vi uma reportagem, mas não falava do Rio, falava de Manaus. Eles estavam colocando exatamente essa questão da retomada das aulas, como a questão da falta de saneamento voltou ao tema, né? Voltou à mídia. De novo, é um problema antigo, absurdo. A gente no Rio, menos de 50% da população tem saneamento, tem esgoto tratado, né? Assim, é fim do mundo, mas enfim. E aí, por conta da pandemia, está todo mundo falando disso de novo. E a reportagem que eu vi dizia que em Manaus, por exemplo, 15% das escolas de educação básica não tem esgoto tratado e não tem fornecimento de água regular. E no Rio não é muito diferente. Eu estou buscando esse dado, ainda não consegui achar certinho, mas é por aí, entre 10% e 12%. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo sem pandemia, ainda mais com pandemia. Então, é um risco
que a gente tem que... Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Como você começou falando, as pessoas não fazem o que tem que fazer, não cumprem o seu papel, e a população fica aí à mercê de doenças, enfim, de riscos, né? Muito complicado. Eu vejo na questão da saúde, e acredito que eu possa estender isso para a educação também, que o maior erro da estratégia é não tê-la. Sim. Fica um bate-cabeça danado, e as pessoas não fazem um planejamento estratégico, não uma programação. Você falou de Manaus, eu tenho uma colega de turma que mora em Manaus, e a gente tem o grupo da turma da faculdade, esse grupo é antigo, e a gente conversa muito ali, né? Então, eu tenho uma que está em Nova York, tem essa que está em Manaus, no olho do furacão tem sempre alguém da turma. E ela falando, é estarrecedor o despreparo do estado do Amazonas em relação à saúde. Entendeu? Esse resultado que teve lá, além de não ter uma estrutura, você sabe que não existe UTI fora de Manaus, né? Só em Manaus. E assim mesmo não dá conta nem da cidade. Ninguém acreditou que o negócio fosse acontecer, não houve um planejamento, não houve nada. E aqui no Rio também não foi muito diferente disso. A gente não viu um planejamento, a gente não vê um planejamento. Pior é que não vê ainda, né? Até hoje não se vê um planejamento, né? Depois de tudo isso, ainda não tem uma organização mínima, né? Reunião tipo essa que você está colocando aí, né? Na saúde não é diferente. Nos últimos... Olívia, se você for lembrar, nos últimos 6 anos, foram 8 secretários de saúde que passaram pela pasta, em 6 anos. Mais de um por ano. Não tem como, né? Menos de um secretário por ano, né? Não tem como, né? Não tem como. Como é que você vai fazer um planejamento em cima disso? Não tem continuidade nas coisas. Não tem continuidade nenhuma. Então, o que eu falo para a saúde, que é que precisa ter menos política na gestão e mais gestão na política, serve também para a educação. Tem que ter menos política na educação e mais educação na política. Exato, exatamente. Tem um comentário aqui do João na minha página, estou acompanhando a minha página pelo celular aqui. Ele está falando aqui, o João Antônio, que o sistema de escola pública já não aguenta o número de alunos atual. Imagina quando as pessoas que têm os filhos na privada colocarem lá. E esse colapso vai acontecer, isso é uma tragédia anunciada, porque a gente sabe que na crise que está acontecendo, a gente já teve uma crise há uns 2 anos atrás, que eu acompanhei, né, uma saída assim, de escolas mais caras para uma faixa de escolas particulares um pouco mais baratas, né, que a gente tem faixas também na escola privada, né, e já aconteceu essa mudança, então acredito que para o ano que vem vai ter uma outra saída e agora sim para a escola pública. Então a gente vai ter que ver, porque a gente tem já... A senhorinha de Copacabana está em toda a live minha, né? Ela assina a senhorinha de Copacabana. E quando eu falei que está sem vacina, ela está aqui toda roxa, aqui naquelas carinhas dela. Que horror, não sei o que, mas, gente, a culpa não é minha. Não é minha. Não é. Agora, esse nó, você vê alguma forma de contornar isso? Essa, né? Porque eu fico pensando o seguinte, por exemplo, uma escola pequena, vamos botar a escola de 9 turmas, com 10 alunos, 90 alunos. Como é que vai fazer? 10 alunos é sonho de consumo, tá? Não tem essa realidade, não. Não tem. Eu estou a média, por exemplo, educação infantil, tá? Para a escola, que eu tenho esse número. A média da escola particular são 12 crianças por turma. Pública, 24. Sim, mas uma situação dessa você vai ter que diminuir, não tem como. Mas acontece que é muito complicado, porque você tem que pensar em toda a logística, demanda, né? E aí, assim, você faz o quê? Faz rodízio? Já faltam professores na rede. Eu acompanho 2 comunidades aqui de Vargem Grande, eu faço um trabalho social aqui. Nós temos 93 crianças cadastradas. Eu dou aula de inglês lá, não na pandemia, né? Porque agora está fechado. A gente tem um espaço, a gente faz suporte escolar, enfim, eu dou aula de inglês para os pequenininhos, que é a minha especialidade, educação infantil. E, assim, a grande maioria deles no ano passado, eles não tinham aula todo dia na escola. Sabe? Tinha rodízio. E as mães falavam, não, hoje não teve aula porque a professora não foi, então a turma dele agora é terça e quinta e a outra turma é segunda e quarta, porque faltam professores e a diretora vai ali tendo que se virar do jeito que ela pode, sabe? Então a estrutura é tão ruim já no normal, entre aspas, né? Você imagina agora, numa situação de pandemia, que está se falando em rodízio, né? Enfim, aumentar o espaço, aumentar o distanciamento e diminuir o número de crianças por turma. Isso, assim,
em relação à organização logística e à gestão, é muito complicado de se fazer, porque a gente já não tem um sistema organizado previamente, antes da pandemia. Como é que você vai pegar uma coisa que já é toda errada, toda desestruturada, que já não funciona, e você tem que transformar isso de novo para adaptar para um estado de pandemia? Eu não consigo ver a saída. E, assim, para essa procura para a escola pública para o ano que vem, que é uma previsão, a única saída que eu vejo são as parcerias. É a prefeitura fazer parcerias com o setor privado, sabe? Procurar buscar soluções, como voucher, como projetos de adoção de escolas, enfim. E procurar, o dinheiro vai ter que sair de outro lugar, porque a arrecadação vai cair ainda mais, né, do que já caiu. A gente vai começar o ano que vem com uma prefeitura falida, mais do que já é. Mais do que já é. Não, e uma coisa que também me preocupa, eu preocupo muito essa questão de tem que construir mais, tem que oferecer mais vagas na escola, tem que construir mais escola, isso e aquilo. Gente, a gente já tem uma rede assim monstruosa, né? Como a gente estava falando, 1.548 escolas. Então, eu não vejo as pessoas falando investimento do professor. Será que se você não fizer um investimento no professor, você não vai reduzir o impacto dessa demanda a partir do momento? Porque vamos pegar o exemplo agora recente da Cláudia Costin, que botou as turmas de como é que ela chama? De correção de fluxo, né? Do terceiro ano. Né? Chega no terceiro ano, não tem condição de ir para o quarto ano, entra na turma de correção de fluxo para ver se faz o intensivão, porque é isso que na prática acaba sendo feito e que não é realmente, conceitualmente, o que era para ser feito. Né? Não é. Porque você tentar corrigir os 3 anos anteriores. Não era mais fácil fazer nos anos anteriores? Né? Não dá para entender. Então, já é uma coisa que... E aí, o que você vai ter de resultado? Você vai ter uma criança que vai sair da correção de fluxo e ainda não tem a capacidade de continuar ali. Então, você vai ter uma evasão escolar maior. Né? Você vai ter... Agora, veja bem, não é culpa do professor isso. Né? Agora, o sistema está ruim. Ele tem dificuldades de entender e identificar porque há falhas na formação dele. Tinha que ter... Você falou do Fundeb. Se continuar, e espero que continue, uma parte do Fundeb é para investir na formação dos professores. Pega essa fatia, cria um ranqueamento de prioridades de escolas que seja, tem instrumentos para isso, tem o SAEB, tem o IDEB, que inclusive você usa o SAEB para dentro do IDEB. Eu estou dando uma sugestão, pode ser qualquer uma outra, né? Faz um ranqueamento e você estabelece metas claras para colocar aquilo ali. Você vai jogar aquela fatia ali dentro para a formação do professor. E aí o professor vai virar para você: mas, Lívia, o que eu ganho com isso? O que eu ganho tendo que ficar fazendo o curso? Aí você vai esbarrar numa coisa que na área da saúde também é grave, que a gente precisa se debruçar em cima, que se chama plano de cargos, carreira e salário. Exatamente. Na educação é uma bagunça hoje. A gente tem uma questão seríssima. Eu conversei outro dia com uma professora da rede, ela é PEI, professora de educação infantil. E não sei se você sabe, mas quem é de educação infantil é um concurso separado de quem é do fundamental. Eles não podem trocar, você não pode substituir um professor eventualmente num segmento para o outro, mesmo dentro da mesma escola, você não pode sair de uma sala e entrar na outra, se você é PEI ou P1, P2. Existem diferenças de carga horária, diferenças salariais, e mais, o professor de educação infantil, eles são 40 horas semanais, ele trabalha 2/3 dessas horas e 1/3 para planejamento. O fundamental não tem isso, eles são 40 horas semanais dentro de sala. Então, por aí a gente já vê que é uma desorganização, né, que causa atrito entre a classe, né, confusão, um querendo mudar de escola, mudar de diretora, e causa uma animosidade entre os próprios professores, que não é saudável, né? Acredito que também aconteça esse tipo de questão na saúde. Então, qual é a solução, né? A solução é meter a mão na massa, querer resolver e resolver, né? Isso dá para resolver através de lei, né, regulamentar isso, organizar isso. Outra coisa que é super, super importante também, impacta na saúde, né? O cara faz um concurso, o professor faz um concurso, jogam ele lá para 3 horas de distância da casa dele para começar a aula, né? O cara vai ter que trabalhar, sair de casa 3 horas antes, vai chegar em casa à noite. Qual é a qualidade de vida que essa pessoa tem? E a gente tem várias questões, né,
psicológicas, às vezes até psiquiátricas, trabalham em áreas de risco, se expõem, né, áreas de confronto. Então, tudo isso são questões que a gente precisa integrar mesmo a educação e a saúde para fazer um acompanhamento disso, porque também não é nada complicado, né? A pessoa fez um concurso, está lá o endereço dela onde ela mora. Por que não alocar esse profissional perto de casa? Né? Fazer, a bagunça está estabelecida, então vamos reorganizar, vamos fazer as trocas. Chama, você mora, onde você está trabalhando? Vamos trocar aqui com essa pessoa, você concorda? Não precisa ser uma coisa imposta, mas é bom para todo mundo. Só que falta essa iniciativa, né, Sérgio? Falta a vontade de fazer e falta esse olhar de entender que isso realmente impacta a saúde do professor também, do funcionário, né? Porque como é que o cara trabalha numa área longe, né, com difícil acesso, muitas vezes pegar 3 ônibus, 3 conduções, né? Se a professora ou o professor tem carro, às vezes é um lugar perigoso, ele não quer ir no carro dele, tem uma série de questões com segurança também. Então, eu acho que falta esse acompanhamento, falta esse cuidado, né? Falta o que a gente fala, né? Falta a saúde e a educação conversarem mais. Eu acho que é um objetivo, né, que tem que acontecer. Não, o conceito de cidade inteligente é exatamente você trabalhar, ter seu lazer e morar num raio de 1 quilômetro. Claro que isso é utópico, né? Sim. Mas nós estamos muito longe disso, numa cidade enorme, né? Que o deslocamento é complicado, o nosso transporte também é um capítulo à parte, que a gente tem que conversar. Né? Outra live. É outra live, né? E longa. Né? Então, isso que você falou é perfeito. O ideal é buscar as pessoas terem locais de trabalho, e na área da saúde ainda tem um outro problema, que é onde pinga não seca, né? Você sai de um para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Então, cara, para fazer uma composição salarial no final do mês, ele pega 3, 4 locais de trabalho. Né? Ainda tem mais esse também, em geral, trabalha em várias escolas, tem professor também. Também tem professor fazendo isso. Então, se você institui um plano de carreira e salário, com um investimento prioritário em cima de um ranqueamento, na formação dele, ele sabe que se ele vai fazer um curso, ele vai ter um benefício. Pode ser salarial, pode ser um benefício qualquer que seja, em termos de permuta, de escolha de época de férias, coisas até que não impliquem dinheiro, porque está todo mundo, como você falou, quitado, né? Mas existem vários benefícios que ele vai adorar ter. Né? Então, seria uma forma de reconhecimento. E ainda tem uma coisa, né, Olívia? A gente tem uma UERJ, uma FRJ, um Unirio, 3 universidades públicas dentro do nosso município, que fazer um curso desse não é um bicho de 7 cabeças, a estrutura está lá. Né? É só organizar, fazer os convênios que precisam ser feitos, né? E poder disponibilizar isso para entrar dentro desse planejamento estratégico que precisa ser feito. A questão é querer fazer, né? A famosa vontade política, né? Que a gente não vê há décadas no Rio de Janeiro, né? Não vou nem falar anos, décadas e décadas. Acho que desde que eu me entendo por gente, que eu não vejo essa coisa, vontade política acontecer, porque as coisas vão enrolando, vão se enrolando, entra governo, sai governo, enfim. E a gente fica aqui assistindo e a coisa realmente não acontece, né? Deixa eu te perguntar uma coisa um pouquinho técnica, vou aproveitar para fazer uma consulta aqui. Eu estava estudando em relação à primeira infância, né? Eu tenho estudado muito em relação à primeira infância, a pré-escola, a importância da pré-escola, a própria questão da creche, que apesar de não ser obrigação da prefeitura oferecer, mas que é muito importante também essa faixa etária. E aí eu li aqui um estudo que fala um pouco da formação do cérebro, né? Que começa ainda no útero. Então, queria te perguntar, queria que você esclarecesse aqui para mim, até aí para quem está assistindo, como é que você vê essa relação desse começo da formação cerebral ser ainda intrauterino, né? E como que a gente pode pensar nos impactos, né, de uma má alimentação, de condições de saneamento básico precárias, como a gente sabe que acontece, uma pessoa que mora em área de risco, uma grávida, digamos assim, né, que não se alimenta, que não tem condições mínimas de saúde, de higiene, enfim. Todo esse contexto que nós sabemos que é muito presente no Rio de Janeiro, nas comunidades, como é que isso vai impactar no futuro, no desenvolvimento dessa criança, né? Como é que essa criança vai ser comprometida, né, em relação à questão cognitiva mesmo, em relação a essas questões de saúde bem básicas, né, bem do começo ali da concepção. A formação de todos os órgãos se dá nos primeiros 3 meses, entre 12 e 14 semanas de gravidez, né? Estamos falando aí final do 3º mês, todos os órgãos estão formados, não disse prontos, eu disse formados.
anatomicamente formados, né? A partir daí, eles vão amadurecendo. E o cérebro não é diferente disso, ele é formado lá dentro, durante essa fase inicial do primeiro terço da gravidez, e a partir daí ele vai evoluindo, só que é uma coisa que continua evoluindo após o nascimento. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicológico, ele continua, e nós estamos falando de educação, os primeiros 3 anos, ele ainda está nesse processo, e é fundamental, né? Desde a creche até os 3 primeiros anos, né? É fundamental realmente você ter uma atenção em relação a isso. E o nosso corpo, como uma máquina que ela tem que ser bem alimentada, entendeu? Qualquer alteração, qualquer deficiência nessa alimentação vai ter impacto no desenvolvimento, né? Não precisa nem ser uma criança subnutrida, igual a gente vê na África subsaariana, não, né? Mesmo uma alimentação deficiente, né, que não seja tão extremada como é naquela região, também vai ter seu impacto negativo na saúde da criança e no desenvolvimento cognitivo dela. Agora, uma cidade que tem um saneamento básico, como você bem disse, na maior parte de esgoto não tratado, desembocando ali na bacia do Guandu. Ali na bacia do Guandu, você tem basicamente 3 rios desaguando ali, que é o Poços Queimados e o Ipiranga, né? Nenhum dos 3 tem saneamento. Os 3 jogam esgoto in natura ali na bacia do Guandu, né? A SEDAI faz a captação de água, 57% não é tratado, né, do esgoto, e manda água para a gente. No início de fevereiro, dia 7 de fevereiro, me chamaram para falar numa rádio, e eu fui falar a questão da geosmina. Da água, lá atrás. Da água, lá atrás, né? A geosmina, que estava todo mundo apavorado com a geosmina, é de baixa toxicidade. E naquela entrevista, eu já tinha falado, gente, olha só, a geosmina não está me preocupando, não. A geosmina é uma alga de baixa toxicidade. Mas por que essa alga aumentou? O que faz uma plantação florescer? Quem é da roça sabe, minha família, parte de pai é mineira, lá da roça mesmo, né? Então, a gente usava adubo, né? Exatamente. Quem está adubando essa geosmina? Pode procurar, que você vai achar coisa atrás da geosmina. Ela não veio do nada, outra, não. Né? Não deu outra, né? Saíram as culturas com coliforme, né? Por quê? Esgoto não tratado. Então, essa questão de saneamento é antiga. Há décadas que a gente não vê um investimento necessário no esgotamento sanitário, na distribuição de água aqui no Rio de Janeiro. A ausência de um contrato, que eu não sabia até recentemente, foi até através do Fred que eu soube, o Fred, né, que é o nosso pré-candidato aí à prefeitura, ele tem se debruçado muito em cima disso, e eu soube através dele que a SEDAI não tem um contrato com o Rio de Janeiro, tem um termo de compromisso, onde não tem metas, onde não tem nada. Então, há décadas ela está lá, ela não investe um centavo naquilo, porque não tem previsão contratual, a população cresce, o maquinário envelhece, se limita na manutenção e não na modernização, e a gente tem esse serviço de péssima qualidade que é oferecido por ela, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser vista. E não tem opção, né? Porque não tem para quem reclamar, tem que ser opção. Com ela e acabou, é monopólio e acabou, né? É um absurdo. Enfim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu li também alguns estudos que comprovam que mais ou menos 15% das crianças 15% das crianças brasileiras, aí não é do Rio, né? 15% dos brasileiros, crianças em idade de educação básica, fundamental 1 e 2, têm algum comprometimento de aprendizagem em função de problemas de visão. Né? Isso até é um dado que até foi o Chicão Bulhões, que é nosso deputado estadual, que me colocou numa live que a gente fez. Ele falou, olha, pesquisa isso, que isso é um dado importante. Eu fui correr atrás e realmente é por aí. E aí eu fico pensando assim, meu filho está com 13 anos, né? Todo ano, no início do ano, eu tenho que levar um exame de visão para a escola, né? Ele estuda uma escola particular e a escola exige que os pais apresentem um atestado que a criança ou não tem nenhuma questão de visão, ou que se tem, está sendo corrigido com óculos ou com o que seja. Ele, uma época, fez ortóptica, porque ele tinha um problema de convergência, enfim. A escola particular exige para que ela possa se calçar, né? Caso a criança apresente alguma dificuldade na sala, ela possa, né, orientar os pais, olha, visão não vamos procurar outro caminho. É assim que se faz na escola particular, onde a gente tem um contrato, uma prestação de serviço, você paga uma anuidade,
dividida em mensalidades, enfim, é uma troca de serviços ali. No público isso não acontece, né, Sérgio? Então, assim, a gente tem, como eu falei, uma rede enorme, é a maior da América Latina, e as nossas crianças simplesmente não fazem o exame periódico de visão, de vista, e a gente acaba com esse percentual que é alto, 15% das crianças têm comprometimento de aprendizado cognitivo por conta de uma deficiência visual que às vezes nem é tão grave, é uma coisa simples, mas às vezes uma criança precisa de um óculos, sei lá, de meio grau de miopia no primeiro ano, que nunca é detectado, quando chega lá no 6º ano, ela, né, tem dificuldade para ler o quadro, já se desinteressou e daqui a pouco está saindo da escola e está indo fazer outras coisas que a gente sabe que, né, a vida oferece outras coisas, né, que são às vezes mais interessantes do que a escola para ele, como ele não consegue acompanhar. Eu queria dividir com você essa preocupação, assim, a gente pensar junto como é que a gente pode pensar em resolver essa questão, né, de forma a não se gastar mais dinheiro, mas eu acho que a gente tem que pensar numa solução até juntos, depois até em off, de repente, aqui, mas pensar para o futuro, porque a gente precisa... Duas coisas eu acho que a gente pode adiantar. É possível. Uma a gente já falou, que é o preparo do professor, porque isso daí é uma coisa que ele teria condição de identificar. Ele estando atento e preparado para isso. Né? Uhum. É o que você falou, a criança que tem dificuldade de enxergar, mesmo os pequenos, né? Você percebe, se você estiver atenta, que ele não está enxergando como deveria. Só que, infelizmente, quem costuma fazer esse diagnóstico são as mães, né? Embora a criança passe muitas vezes, a maior parte das vezes, talvez, a maior parte do tempo na escola. Verdade. Né? Passa mais tempo com a professora do que com a mãe, porque a mãe chega em casa do trabalho, cansada, vai dormir, faz lá o que ela tem que fazer, né? E no outro dia de manhã cedinho corre para o trabalho e a criança vai para a escola novamente. Quer dizer, a maior parte do tempo ela estaria ali e teria uma oportunidade de ser identificado isso. Né? Então, voltamos à questão da formação do professor. Né? Agora, também pode ser feito em ações dentro de escolas, em campanhas ou em um calendário programado para fazer essa avaliação de acuidade visual dentro das escolas. Não é nada difícil de fazer isso, não, podendo se utilizar, inclusive, uma parceria público-privada. Exato, exatamente. Quantos alunos aí de internato, né, porque é um exame simples, né, não se beneficiariam de mais um cenário de aprendizado, aprender como é que se faz um exame de acuidade visual. Né? Com certeza, ainda tem isso. Né? E até para quem eventualmente precisar de óculos ou alguma coisa, também buscar uma parceria, né, com o setor privado. Sim, tem que ter algum incentivo, fazer algum projeto que incentive esse tipo de ação, né? E não vejo, assim, muita dificuldade em relação a isso, não. O que falta, de novo, planejamento. Exato. De novo, vontade de fazer, né? Vontade política, enfim. Vontade política. A Nair Cabral está acompanhando aqui pela minha página, ela também sempre está nas lives. Está falando de novo sobre a SEDAI. Me parece que agora, durante a pandemia, o governo do estado fechou um contrato com a SEDAI sem licitação. Na verdade, o contrato é o mesmo, Nair. O contrato é o mesmo que a gente já tinha, que, como o Sérgio falou, não é um contrato. É um termo de compromisso que, no fundo, não tem nenhuma contrapartida no caso da SEDAI não prestar um serviço ou não fornecer a água na qualidade, enfim, estabelecida, o que a gente está vendo aí. A gente sabe que essa questão da geosmina aconteceu no início do ano. Inclusive, os nossos deputados entraram com uma representação no Ministério Público, correram atrás disso, notificaram a SEDAI, mas até agora, de fato, não aconteceu nada. Todos nós pagamos nossas contas de água sem nenhum tipo de desconto. E, enfim, a gente está consumindo água mineral, eu estou consumindo água mineral ainda, porque na minha casa ainda tem um cheiro de terra na água do filtro. E aí, quem não pode comprar água mineral está consumindo essa água de qualidade duvidosa. A verdade é essa. Então, quem sofre de novo é a população. A qualidade é ruim mesmo, porque uma que tem um índice de coliforme acima do tolerável é ruim. É uma água de péssima qualidade. Porque é o que eu falei para você, a geosmina não me preocupa. Não é a tóxica, igual o pessoal fala, que não tem toxicidade nenhuma, não é verdade. Ela tem baixa toxicidade. Agora, como eu falei lá atrás, eu repito agora, ela nunca está sozinha. Ela não cresce do nada, entendeu? Ela cresce se tiver um ambiente favorável para isso. Exato. E o ambiente favorável é um ambiente adubado, infelizmente, né? Com esgoto não tratado, infelizmente. Né? Agora, eu ainda tenho
um comentário da Márcia Damasceno aqui, que quando a professora nota que essa deficiência visual, no caso, que é quando a gente estava falando, leva até 1 ano na espera de uma consulta. Isso vai ao encontro daquele que a gente estava conversando no início. Né? O que falta é um investimento na atenção básica para que diminuam-se as filas para consulta, para exames. Com isso, gente, mas melhora só de você ter uma atenção básica mais bem cuidada, primeiro, você vai resolver 80% dos problemas de saúde daquela comunidade. Né? Segundo, você vai desafogar os hospitais. Por quê? Você vai evitar algumas internações que não teriam necessidade se você tivesse tratado ambulatorialmente. E você ia tratar a infecção urinária antes que ela virasse uma pielonefrite e a pessoa tivesse que ser internada para fazer um tratamento hospitalar. Mesmo aquelas que precisam fazer, uma paciente oncológica que tem um tumor, que vai terminar em cirurgia, você vai fazer uma consulta mais precoce, você vai fazer um exame mais precoce, vai identificar mais precocemente todo o quadro dela, melhorando o prognóstico e encurtando a internação. Então, a atenção básica é fundamental, e com isso vai atender também essa demanda que a Márcia colocou, em relação também à acuidade visual. Mas isso, eu acho até que seria ótimo. Tem universidades que precisam de cenários para a prática. Elas são carentes disso. Verdade. Então, é uma oportunidade de você ajudar os dois lados, fazer uma real parceria. Essa integração, né? A Anaí está falando aqui sobre o exame auditivo também, que é outra questão importante, a beça, que às vezes passa despercebido durante anos, ninguém percebe que a criança tem alguma deficiência auditiva e que também impacta diretamente no aprendizado e no desenvolvimento cognitivo, né? Então, ter esse cuidado, né, Sérgio? Na hora que tiver uma lei que obrigue isso, as pessoas começam a se mexer, entendeu? Igual eu brincava muito com o pessoal da fonoaudiologia no hospital, que criaram a lei que agora é obrigatório a criança ir para casa depois do teste da língua. O teste da linguinha é a coisa mais ridícula que tem, gente. Sinceramente. Você sabe como é que é? Não. Pega a linguinha da criança assim e levanta para ver se o freio de língua está... Esse é o teste? Esse é o teste da linguinha, entendeu? Para ver se o freio é curto ou não. Então, se é curto, você vai lá e dá uma tesouradinha ali e resolve o problema. É simples, mas não se fazia, entendeu? E isso pode dar problema depois no aleitamento, tem consequências. Sim, né? Quer dizer, é uma coisa tão simples de fazer que vai trazer tanto benefício depois, então por que não fazer uma acuidade visual? Por que não fazer um teste auditivo? Por que não fazer essas coisas que os internos da faculdade vão adorar? Eu sei porque eu sou professor de faculdade de medicina, às vezes não tem, falta cenário, entendeu? E eles se queixam disso. Tinha que ter mais prática. São coisas simples. Um aluno de sexto ano é totalmente capaz de fazer isso. Isso seria um campo enorme, fazer uma parceria com as escolas, imagina. Agora, esse ponto que você tocou, que em geral é a mãe que detecta, né? Na verdade, também é uma outra questão para a gente pensar nessa integração, porque se houvesse, primeiro, como você falou, um preparo dos professores, né? Preparo mínimo, né? Assim, alguns indícios mínimos ali para ela conseguir detectar quando a criança tem alguma questão, alguma dificuldade auditiva, seja auditiva ou visual. E se a gente tivesse essa integração da escola com a saúde, né, com a unidade de saúde, direto, né, de uma forma de um prontuário ou um sistema integrado, não sei, usar a tecnologia para isso, a gente nem dependeria da mãe ou do pai ou do responsável para irem até a clínica da família ou da saúde, a atenção básica, e aí marcar, né? Poderia ser algo muito mais rápido e muito mais eficiente, né, nesse sentido, porque aí a demanda viria da escola, né? Assim, teria já um diagnóstico pré-feito, né? E essa atenção da saúde na escola também, ela pode e deve, né, levar para essas crianças um reforço nos cuidados preventivos que ela tem que ter. Eu sei que já existe, mas a gente sabe que é deficiente. Né? Um ensinamento de escovação é deficiente, existe, eu sei que existe, mas é deficiente. Deficiente que eu digo, não tem uma cobertura que deveria ter, porque faltam profissionais, né? Então, precisa que isso daí seja melhor amarrado, né? Ensina como lavar a mão. Hoje em dia, então, tinha que estar todo mundo aí dando aula de como lavar a mão. Né? Eu estou preparando uma live sobre isso. Exato, né? E pegar os pequenos também, explicar por que não pode pegar a coisinha no chão e botar na boca. Né? Leva o microscópio, mostra os bichinhos no microscópio, que eles não vão botar a mão na boca. Vai lembrar daquele bichinho todo cabeludo que tem ele no microscópio. Nunca mais.
Fazer essas ações. A Anaí está dando uma ideia ótima aqui, ó. Seria interessante ter um consultório móvel. Seria incrível, já pensou, um consultório móvel, com esses exames, né, básicos, né? Audição, visão. Olívia, quando eu estava na UF, a gente tinha um ônibus de preventivo ginecológico. Nossa, legal. A gente saía fazendo preventivo ginecológico nos bairros, entendeu? Claro que dá para fazer, é evidente que dá para fazer. Dá para fazer. Dá. Faz um combo, a febre-pressão, que é um dos grandes problemas de saúde que a gente tem, hipertensão arterial, né? Também. Vai lá, vê a pressão, vê a parte auditiva, vê a parte... Eu, quando coordenava a extensão universitária numa universidade privada, eu fiz uma parceria com o pessoal da medicina veterinária, né? Essa universidade era fora do Rio. E ela tinha uma população rural próxima, né, muito grande. Então, a gente fazia um combo. Eu tinha o projeto carroceiro, né, e ia lá o carroceiro da cidade, levava o animal, o pessoal da medicina veterinária dava um trato no animal, e a gente dava um trato no carroceiro e a família dele. Entendeu? Então, maravilhoso. Isso era uma atividade assim com os garotos, né? Projeto de educação sexual nas escolas, que acabava sendo muito abrangente também, embora ainda tem muita gente com esse receio. Eu queria até, eu não toquei esse assunto em live nenhuma, e nem quando falo com educação, é uma coisa que tem que ser levada a sério, né? Uhum. Eu sei que nós já estamos falando de crianças um pouco maiores, mas isso tem que ser iniciado antes do ensino médio. Sim, dentro com certeza, do fundamental, na segunda fase do fundamental, né? O meu mestrado foi em cima de sexualidade na adolescência. 14 anos é a média da iniciação sexual das meninas. O meu foi especificamente da adolescente feminina. 14 anos é a média no Brasil, sendo que em faixas de menor poder aquisitivo você encontra, inclusive, com faixas menores. Então, se a gente está falando 14 anos, a gente não está falando ensino médio, né? O ponto de corte nosso é 15 anos no primeiro ano do ensino médio, né? Então, 14 anos estaria no atual 9º ano. E eu acho que é lá que deveria fazer, ou até no 8º. Muitas pessoas colocam que tem o receio de que isso incentive a sexualidade. Eu já ouvi essa. Não é fato, não é fato. Tem caminhões de trabalhos, e isso eu tive a oportunidade de estudar muito isso por conta do mestrado. No doutorado já foi mais a questão da violência, mas o mestrado foi direcionado para isso. Eu não aguentava mais ler sobre isso. Tem caminhões e caminhões e caminhões de trabalho mostrando que não incentiva. Pelo contrário, você aumenta muito a prática de sexo seguro, porque não tem como você chegar e tapar o sol com a peneira. Não adianta. Informação é sempre o melhor remédio. Então, essa aproximação, né, da academia, né, das universidades com as escolas de ensino básico, ela tem que ser feita. Nós estamos engatinhando nisso ainda, né? A gente tem um índice alto de gravidez na adolescência, né, Sérgio? Que é também um dado muito complicado, né? Muito sério, né? Eu vou te mandar depois um capítulo do livro que eu escrevi exatamente sobre isso. Me esqueci, era um título comprido, já tem alguns anos isso, sobre as situações de vulnerabilidade da gravidez na adolescência. Eu comentei que eu faço esse trabalho voluntário aqui no projeto social, tem muitas mães no adolescente. É um problema muito sério. Muito não sério, é 14 anos, não é simples. 13, não é. E perpassa por tudo, pela saúde, pela educação, pela economia, por tudo. Sim, tudo. Você compromete ali vários setores da vida daquela pessoa para sempre, né? E ainda tem a questão das doenças, né? Das DSTs também, que Também. Eu não sei se você sabe, mas nós temos o título de campeão brasileiro de sífilis, né? O Rio? A região metropolitana 1, que envolve o Rio de Janeiro, mais 11 municípios, que vão de Seropédica até Magé, é o local de maior concentração de sífilis no Brasil. Gente, é um absurdo, né? Quando eu estava à frente de um hospital ali na Baixada Fluminense, em Mesquita, o Hospital Estadual da Mãe, tá? É a maior maternidade do estado. Para você ter uma noção, a gente fazia lá cerca de 700, 750 partos mês, tá? Eu fiz um trabalho de prevalência. Mais de 5% das crianças nasciam com sífilis congênita, com exame positivo.
É muito, eu vi coisas lá que eu só via em livro na faculdade, que eu nunca tive chance de ver em outros lugares, mas lá como era de alto volume, né? Agora, o que acontece? Na prefeitura, você tem comissões de notificação compulsória, de comissões de vigilância de doenças de notificação compulsória. Porque um outro título de campeão brasileiro que a gente tem é de tuberculose, né? Também é uma concentração ali. Então, as duas doenças são de notificação compulsória. Como é que essas comissões trabalham? Eu por mim, eu já tinha até... Eu falei isso na secretaria, ficaram bravos comigo. Eu falei, não precisa de médico nessas comissões, porque o trabalho que eles fazem é de contador. Eles se limitam a ficar contabilizando o número de casos. Eu não vejo uma ação sair dali, eu não vejo uma investigação sair dali. Eu nunca vi essa comissão ir lá no hospital fazer uma análise de prontuário. Entendeu? Então, se você não vai lá para saber onde é que está a falha, como é que você vai fazer um planejamento para enfrentar aquele tipo de situação? Não tem como. Ficar só contabilizando não resolve o problema. Contabilizando, parece um negócio da pandemia. Hoje, contabilizar só o aumento, né? Hoje o Brasil está com tantos casos. E daí? O que você vai fazer com isso? Você tem que ter um planejamento para enfrentar esse tipo de situação. Não adianta só você ficar fazendo terror com tantos casos. Você tem que ter um planejamento, né? O que a gente estava falando no início. O maior erro estratégico o maior erro da estratégia do Rio de Janeiro no enfrentamento da epidemia é não tê-la. Não ter, exatamente. É zero. A Nair está aqui comentando também, não podemos esquecer a saúde dos professores. Sim, com certeza. Eu acho que essa integração da saúde dos professores. Da saúde dos professores. Saúde dos professores, sim, claro. E eu acho que essa integração, né, para mim está muito clara, para você também, precisa incluir também os professores, fazer um acompanhamento, né? Como eu falei, professores trabalham em área de risco, que tem sérios, né, problemas, às vezes psicológicos, envolvem questões complicadas, até psiquiátricas, pressão alta, como você falou, hipertensão, enfim, precisam de uma atenção especial e precisam ter um olhar da saúde dentro da escola, né? Assim, um olhar, uma visita periódica, programas mesmo, enfim, de prevenção, alimentação. Se você pega países assim que têm os melhores índices de bem-estar social no mundo, né? Atualmente, um dos grandes exemplos são os países da Escandinávia, né? Que há 30 anos atrás eram países pobres nos padrões europeus. Né? Qual foi a grande guinada da Escandinávia? Eu fui testemunha disso. Eles investiram pesado na educação, pesado nos profissionais da educação, nos professores. Entendeu? Então, você tem que dar saúde para ele, você tem que dar segurança para ele, e esse é um outro problema de violência contra o professor aqui no Rio. Né? Sim. Então, há um entendimento muito esquisito na minha concepção em relação a esse tipo de coisa que tem norteado, né, uma permissividade assim absurda em relação ao desrespeito com os professores, que isso daí acabou indo numa progressão que termina em violência. Sim, né? Sempre, né? Coisas bizarras. Né? Então, enquanto você não tiver um olhar direcionado para os profissionais que estão ali na frente, a gente não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não adianta ficar abrindo escola e não botando o professor lá dentro. Ou botando o professor e não dando uma capacitação que ele merece. Despreparado, né? Totalmente. Agora, a gente tem um dado também que é muito triste, mas que é fato. A gente tem um índice muito grande dos estudantes que terminam o ensino médio e prestam vestibular, ou Enem, para a pedagogia ou para as licenciaturas, são os nossos piores alunos, né? Então, como é que a gente vai oferecer, né, no futuro, professores capacitados e preparados, enfim, se eles são justamente os que tiveram pior rendimento na educação básica? Então, a gente volta para o começo da nossa conversa. A educação básica ruim vai acompanhar o cara a vida inteira. A vida inteira, não adianta fazer cota. Não adianta, porque o cara não consegue se desenvolver, porque começando lá no comecinho, no útero, que a gente falou, na primeira infância e tal, ele já ficou comprometido do lado de trás, né? As sinapses que ele tinha que fazer lá no 0 a 3 não foram feitas, elas não vão ser feitas depois, né? Elas vão ser feitas ao longo da vida, mas num ritmo muito desacelerado, né? Com comprometimento grande de aprendizado, de atenção, de memória, uma série de questões cerebrais mesmo, que ficam para sempre. Então, esse cara, por mais que ele se arraste
que ele consiga resistir, não saia da escola, né? Não desinveste por outros caminhos aí de violência, de crime e tal, que ele consiga acabar, que ele consiga entrar numa universidade até pela cota, né? E se arraste, se forme, ele não consegue se colocar no mercado de trabalho, porque falta a base. Então, não adianta a gente investir mais no ensino superior do que na escola básica, no ensino básico. Eu vou te contar uma história, eu juro que não é piada. Brasil, né? Eu vou te contar a história, eu juro que não é piada. Aconteceu mesmo comigo, tá? Nós estamos falando de uma faculdade pública, não vou dizer qual é. Eu fui chamado pelo diretor acadêmico para falar com ele. Existia um longo da faculdade, estou falando da faculdade de medicina, ao longo da faculdade, 6 anos, né, eles iam escrevendo quais eram as expectativas no início, né, que eles tinham, como é que foi a evolução deles ao longo do curso, o que a faculdade atendeu, o que não atendeu, quer dizer, seria para fazer realmente um histórico que serviria para desenvolvimento de raciocínio dele e também serviria de munição para a gente de como melhorar o curso, né? Então, só que virava o meu diário. Eles não entendiam isso, né? Virava o meu diário. Hoje, no primeiro ano, eu fiz um curso de... Enfim. Aí eu estava com aquele monte de meu diário embaixo do braço, veio a secretária, o professor está querendo falar contigo. Eu falei, tá bom, eu só vou deixar os negócios. Não, eu queria dar um pulinho lá, porque tem uns alunos lá que procuraram ele está querendo conversar contigo. Sabe quando já vem aquela palavra cilada na cabeça? Eu falei, tá bom, então vamos embora. Aí eu entro lá com um monte de deu ruim. Um monte de prontuário debaixo do braço. Aí eu cheguei lá, professor, tudo bem? Diretor acadêmico político é outra coisa, né? Como vai? Tudo bem, tudo bem? Pois é, eu estou com essa comissão de alunos, tinham 6 alunos ali sentados. Eu falei, gente, cilada mesmo, um daí outro. Estou com essa comissão de alunos aqui, eles estão questionando que o senhor tirou ponto de português na prova deles. Eu falei, é verdade, tirei sim. Aí ele, mas professor, a prova era de ginecologia, o senhor tirou ponto de português, eles estão questionando isso. Eu falei, professor, olha só, deixa eu falar uma coisa. Crase, eu já desisti, já joguei a toalha, eles venceram, esquece. Deixa para lá. Não tiro mais ponto de crase. Agora, enquanto eu tiver, estava na minha mão, enquanto eu tiver osso com C cedilha e pescoço com 2 S, só me desculpe, eu não vou tirar ponto. Não dá. Porque um cara que vai sair de uma faculdade de medicina escrevendo dessa forma, já pensou ali, você sai no consultório médico com um relatório do médico, um pedido de exame, o cara escrevendo osso com C cedilha, gente, pescoço com 2 S. Olha o vexame, entendeu? Então, isso é o quê? O problema da faculdade? Não, o problema foi lá atrás. Foi lá atrás e o negócio foi perpassando, e você tem que parar na faculdade para apontar um negócio desse. Não, sim, você perder seu tempo na faculdade para falar disso, realmente, né? É isso. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. A Vera Mello está aqui na minha página, colocando a questão do curso profissionalizante, né? Como tinha antigamente curso normal para professores, por que ao invés do governo investir tanto em curso superior, a gente não investe mais em profissionalizante? Curso técnico, né? Eu acho que é uma saída, assim, excelente. Acho que nem todo mundo precisa fazer faculdade, né? Deixa eu falar, qual é a obrigação do cara ter nível superior? Exato, não, nenhuma. Zero, nenhuma. E, de fato, a gente tem muitos jovens aí que estão acabando o ensino médio e precisam trabalhar, precisam levar dinheiro para casa. Então, você dá para o cara essa oportunidade, é muito melhor. Você tem muito cara saindo do nível superior e arrumando um emprego de ensino médio. Porque o mercado está muito melhor para quem está do nível técnico do que quem sai com nível superior. Muito melhor. Agora, tem coisas que já eram para ter sido vistas antes. Por exemplo, Senai e Senac, eles tinham estágios de adolescentes que acabaram. Que agora, tadinho, não pode trabalhar. Gente, o cara saía empregado. Sim. Empregado. Por que acabaram com isso, com esse programa? Entendeu? E além de empregado, sai com uma perspectiva, né, Sérgio? Sai com uma outra noção de mundo que ele pode estudar e trabalhar, né, do que aquilo vai proporcionar para ele no futuro, para a família dele, ele consegue entender isso. Porque muitas vezes o que eu vejo é que não... desmantelado no Brasil. A escola não consegue dar essa perspectiva para eles. Não. A gente vê muitos jovens que não conseguem entender para que serve aquilo. Não tem noção. A América é nível superior. Todo mundo tem que ter nível superior. Só que não. Existem atividades de nível técnico fundamentais
e que muita gente pode querer fazer nível técnico. E a gente teve, né? Nós temos um amigo, Popó, ele vive falando, ele foi aluno do Cefet. Verdade. Excelente. Né? Excelente. Ali, próximo ao Maracanã, tem a Escola Técnica Sucov da Fonseca. Fantástica. Muito boa, foi, né? Então, o nível técnico tinha que... Agora, isso, deixar claro que isso daí é a esfera estadual, né? Não é estadual. A esfera municipal é só a educação básica. Mas tem muita coisa também que daria para fazer lá, a gente dando pitaco no terreno dos outros. Deixa a gente cuidar só do nosso aqui, que já não está pouca coisa. Que já não tem pouca coisa para fazer, né? Falar que não é pouco problema, não. O negócio é feio, sério, muito sério. A gente está já com quase 1 hora de live. Eu ia te falar isso agora. Faltam 4 minutos para estourar nosso tempo. Eu acho que você podia começar se despedindo da turma aí. A gente já falou de um monte de coisa. Eu fiz um roteiro, já falamos de um monte de coisa além do meu roteiro, já conversamos, foi ótimo nosso papo, adorei, obrigada. E acho que é isso, né, Sérgio? A gente conseguir passar para as pessoas, jogar a luz mesmo nessa integração que é tão necessária, assim, de saúde e educação, porque a gente deu vários exemplos aqui de problemas crônicos e que tem soluções que não são tão complicadas assim, né? Não é tão difícil fazer, né? Às vezes nem custa dinheiro resolver. Enfim, você mesmo colocou a ideia de usar os estudantes de medicina, né, para fazerem essa questão da testagem auditiva ou visual nas crianças da escola. É só uma questão de fazer uma parceria, organizar, né, não precisa se gastar dinheiro, vai se atender à demanda dos estudantes que não têm onde estudar, né, e experimentar, fazer esse estágio, né, enfim, prático. E a gente atende as crianças e evita essa questão da questão visual, que é tão complicada. Como eu trouxe aqui, é um índice alto, 15% é muita coisa. A gente deixar uma criança ter comprometimento de aprendizado por uma questão visual que não foi detectada, né, algo que podia ter sido resolvido, às vezes uma coisa simples. Então, esse é um exemplo aqui da nossa conversa, né, que a gente tem questões muito sérias que não são tão difíceis de resolver. O que falta? Né? Falta querer fazer, falta gente que se propõe a entrar para a política para resolver, né, os problemas do outro e não os seus próprios, né, que não pense em carreirismo político, em privilégios, enfim. E é para isso que a gente está aqui, né, para isso que o Novo foi criado, enfim. Não é à toa que a gente já assinou lá nosso termo de compromisso, abrindo mão de metade dos penduricalhos, enfim, verba de gabinete, porque a gente entende realmente que... Dos penduricalhos todos, né? Metade da verba geral de gabinete. Penduricalhos não sobrou nenhum, nós fizemos devassa em tudo. Exatamente, eu acho até pouco. Enfim, e a gente entender que, assim, as pessoas precisam ver isso, né? Precisam reconhecer isso, e mais que isso, precisam reconhecer no outro, que não tem esse tipo de atitude, que está errado, né? Porque, de fato, a gente tem um dedo podre aqui no Rio de Janeiro para votar há muito tempo, que é o que eu falo, as pessoas não entraram lá pela janela, né? Nem, enfim, elas foram eleitas democraticamente. Então, alguém votou nesses caras para que eles ocupassem esses lugares. Então, o erro está na gente também. A gente assumir a nossa responsabilidade, né, enquanto cariocas e fluminenses, de não votar mais nessa pessoa, não, estabelecer um parâmetro, não voto mais em quem usa dinheiro público para fazer campanha, não voto mais em quem não produziu no mandato anterior. A gente tem vereador aqui há 28 anos na Câmara. Não tem como ter produtividade, desculpa, não está mais ajudando, não está mais servindo a população. E essa é a obrigação do político, servir a população. Então, assim, acho que foi ótima a nossa conversa. Temos muitas conversas ainda pela frente. Vamos trocar muitas figurinhas e integrar aí a educação e saúde, que é fundamental. Obrigada a todo mundo que entrou na sua página, na minha página, que eu estou aqui acompanhando as duas. E vai ficar aí na nossa página depois, quem quiser conferir depois, mandar comentários, a gente vai se falando. É isso aí. Eu vou botar aqui, que já estou até atrasado, já era para ter posto. Cadê? Para quem quiser te achar aí, ó. LivaDonati.Rio, gente, pode procurar tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Troque uma ideia com ela, aproveite o conhecimento e a experiência dela, tá? E, Lívia, muito obrigado mais uma vez aí por esse bate-papo agradabilíssimo. Cada live é um organismo vivo, a gente nunca sabe como é que ela vai se desenrolar, né? A gente começa a emenda um assunto no outro, vai indo por caminhos... Deixar a gente fica. Imaginário, é verdade. E, principalmente, quem nos assistiu aí, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, pelos comentários, foram inúmeros comentários aqui. Desculpa, gente, eu não ter conseguido responder a todos, mas também tem aí
meu blog, que dali tem o link para as mídias também. Vai ser com o maior prazer que eu respondo a qualquer questão que vocês queiram levantar. A Lívia, a mesma coisa. E estamos juntos, vamos pensar aí o que a gente pode fazer para melhorar essa cidade, para a gente se orgulhar da cidade que está morando. Tá Dá bom? para fazer, é só querer. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.